Beleza, pessoal? Bom, meu nome é Joel, sou criador aqui da GoldenBot, criador do canal também no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o processo de instalação do Hunter. Eu sei que a gente já teve vários outros vídeos com esse processo, mas hoje achei bacana fazer um vídeo específico porque temos novos setups aí na área. Você deve estar se perguntando quais são esses setups, como eles funcionam. Muita gente, nos grupos de WhatsApp, Facebook também me chamando, perguntando. A ideia dos setups para o robô é sempre estar atualizando ele em tempos para o mercado. O mercado ele é dinâmico, ele sempre está mudando, então a gente precisa estar atualizando os setups. E esses testes não têm uma certa periodicidade. Eles podem variar cada um mês, 2 meses, 3 meses, depende daquilo que os testes robustos irão me dizer. Eu utilizo muito as ideias do gestor Robert Pardo, principalmente naquilo que ele ensina sobre o Walk for Rage Analysis. A cada otimização nova, o sistema me mostra qual o período em que eu vou ter que otimizar novamente. Então, vamos lá para a minha tela, vou mostrar para vocês passo a passo, com detalhes, como irá funcionar o processo de instalação do robô Hunter. Esse vídeo também irá funcionar para futuras novas atualizações do setup, beleza? Vamos lá. Beleza, galera, então nesse momento vocês estão visualizando a minha tela, né? E a primeira coisa que aparece para vocês é uma curva de resultado, uma curva de saldo de um dos sets novos do robô Hunter. Sobre isso que eu quero falar com vocês agora, a parte de instalação, as diferenças de cada set também, conta Reg, conta Net, tudo isso eu vou abordar com vocês aqui. Então, eu acho que você que está assistindo esse vídeo já deve ter o MetaTrader instalado aí na sua máquina. Se você não tiver, nem conseguiu ativar ainda na sua corretora, eu vou mostrar para vocês o caminho agora, aonde assistir os outros vídeos para vocês poderem ativar o MetaTrader. Vamos lá, vou mostrar tudo passo a passo agora, vai ficar bem tranquilo, bem fácil para vocês. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer, na verdade vocês já estão com ela aberta, que é a página de instalação do robô. Então, estou abrindo ela aqui para vocês. Essa aqui é a página de instalação do robô. Tá lá, quando vocês entram no site da GoldenBot, Hunter, logo abaixo, instalação Hunter 6. Esse vídeo que vocês estão assistindo está aqui dentro, tutorial de instalação do Hunter, tá? Bom, a primeira coisa que vai aparecer aqui, que é bem importante explicar para vocês, é a diferença desses dois botões. Vocês podem ver que tem lá Hunter Corretoras Brasil e Hunter Corretora Active Trades. A corretora Active Trades é uma corretora de fora, tá? Uma corretora que opera Forex, só que ela também tem o ativo BRA50, que é a mesma coisa que o mini índice aqui no Brasil. Então, quem está lá fora e quer operar o mini índice, consegue operar, de qualquer país, um americano, um inglês, consegue operar o ativo BRA50, que é o mini índice, pela Active Trades. Ou se você é brasileiro e quer operar por lá, gosta da corretora, acha mais confiável, ou já opera por lá, tem a opção também, você que assinou o robô, tem a opção de você estar utilizando aí os sets para a corretora Active Trades. Tá? A diferença para as corretoras brasileiras aqui em cima, que é a corretora XP, Rico, Modal, Terra e Clear, são 5 corretoras com MetaTrader no Brasil, são os horários. Então por isso eu achei melhor separar os sets para vocês poderem utilizar. O que é esse arquivo .7, ó, que você está comentando, que você está falando? É o arquivo que vocês vão carregar no robô. É muito importante que esse arquivo esteja carregado no robô para que vocês possam rodar o robô da maneira correta. Tá? Tem muita gente que baixa o robô, coloca no gráfico sem carregar o arquivo .7, ele vai errado, faz operações diferentes, então é importante que vocês façam todo o processo que eu vou explicar nesse vídeo, tá bom? Se você assinou, caiu nessa página aqui de instalação, que a gente vai te encaminhar para poder entrar nessa página de instalação, e você ainda não tem o MetaTrader instalado na sua máquina, e você vai rodar no seu computador ou numa nuvem sua pessoal, você precisa seguir os passos, primeiramente, os passos de instalação do MetaTrader e até, quem sabe, ativação da sua corretora. Isso tudo eu tenho aqui nesse link de tutorial, passo a passo, explicando sobre como não só ativar o MetaTrader na sua corretora, mas como instalar também ele na sua máquina. Então assiste essa playlist, tem vários vídeos ali que vai ajudar vocês, tá bom? Bom, vamos lá, vou fazer o processo então de download. Eu não vou baixar aqui porque eu já tenho na máquina, mas é só clicar aqui nesse botão, ele vai jogar você ali para uma página do Google Drive, clique em download, ele já vai baixar um arquivinho para você. Esse arquivo ele vai vir zipado, tá? Ou seja, vai vir compactado. Vocês vão ter que descompactar esse arquivo e para isso eu recomendo utilizar o WinRAR, tá bom? O WinRAR, se você não tiver instalado no seu computador, é só vir nesse link aqui que está no site, clica nele e vai cair na página de instalação do WinRAR. Vocês vão baixar o WinRAR, pode ser o 32 bits, 64 bits, o WinRAR que vocês desejarem aí. De acordo com a sua máquina, se for compatível, só baixar e instalar. Eu acho melhor que os outros programas, para extrair, até porque eu fiz nele, então às vezes o 7-zip, qualquer outro programa aí semelhante,
pode dar problema na hora de extrair, tá bom? Vamos lá, então vamos supor que eu baixei o arquivo, descompactei, ele vai abrir uma pasta para mim, semelhante a essa que está aqui na tela para vocês, tá? Essa pasta ela vai conter 3 outras pastas dentro, que são os arquivos, que eu falei para vocês, os arquivos .7 do robô. Tem um robô para vocês poderem utilizar, o Hunter 6.2, tá bom? Tá aqui o arquivo do robô. Tem uma planilha com os resultados, né? Os resultados até 2019, vou atualizar, né, o quanto antes essa planilha para vocês. E também tem um tutorial de como testar o robô pelo MetaTrader 5. Vocês têm um testador dentro do MetaTrader. Nesse arquivo Word que está ali, eu ensino passo a passo como fazer o teste. Só vocês seguirem o passo, que vai ser bem tranquilo para vocês realizarem esse teste para ver o resultado do robô a longo prazo, igual eu mostrei para vocês aqui na tela, né? Esse resultado a longo prazo é proveniente dessa ferramenta aqui de testador de estratégia do MetaTrader, e aqui nessa pastinha eu ensino para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos partir, né, da ideia de que você já tem o Meta instalado na sua máquina, que ele já também está logado, que você fez o login, a senha, igual eu ensinei nos vídeos lá, naquela playlist que eu mostrei para vocês no site, né, da XP, da Rico, da Modal, da Terra, ensinei para vocês ali o passo a passo como conseguir o login e a senha, você se logou, agora você vai precisar colocar o robô ali no seu gráfico. Como que vai ser o processo? Tá? Tem 2 processos. Se você tiver um Meta instalado no seu computador e for apenas um MetaTrader, porque tem como instalar vários, tá? Mas se você tiver somente um MetaTrader, clicando 2 vezes aqui nesse aplicativo do robô, ele vai se instalar automaticamente. Se você tem mais de um MetaTrader, você vai ter que fazer o processo um pouco mais complicado, mas dá certo. Botão direito, você vai copiar esse arquivo, vai lá no seu MetaTrader lá em cima, né, arquivo, abrir pasta de dados, ele vai abrir para vocês essa pasta, MQL5, Experts, e cola aqui dentro. Tá? Vou fazer o processo ali, já tem um arquivo, não dá nada, vou substituir ele, prontinho, está aqui dentro, GoldenBot Hunter 6.2. Então esse aqui é o arquivo do robô que você colou dentro da sua pasta. Pode colocar vários robôs, outros robôs ali também, não tem problema nenhum, tá? Feito esse processo, onde que vai aparecer o robô para mim, Joel? Vai aparecer lá na janela navegador, onde que eu abro ela? Vai lá em cima em exibir, navegador, vai abrir essa janela aqui para vocês, né? Uma janela, a minha apareceu várias contas ali logadas, né? Os indicadores também, mas para vocês vai abrir dessa forma se for o primeiro acesso, vai abrir somente com essas 6 opções que estão aparecendo aqui, né? 5 na verdade, né? E aonde que fica o robô? Ele fica em Consultor Expert. Se você clicou 2 vezes, ele já vai aparecer de cara, vai aparecer expandido já o Consultor Expert e vai aparecer para você os robôs à sua disposição. Se você copiou e colou naquele processo, né, de colar na pasta, igual eu mostrei agora há pouco para vocês, vocês vão ter que ir com o botão direito em Consultor Expert, atualizar, ele vai atualizar para vocês os robôs e vai aparecer Hunter 6.2. Então esse é o primeiro passo que você precisa fazer para poder instalar o robô, começar, né, o processo de instalação. Segundo passo, vamos lá, é até importante que eu avise vocês de deixar aberto esse bloco de notas durante a instalação, tá? Tem muita coisa aqui importante para vocês seguirem o processo de instalação. Vai ter o vídeo também, vai ter o link, né, desse vídeo, então só entra lá assistir, vou deixar aqui nesse bloco de notas. Mas o mais importante está aqui, olha, não se esqueça de inserir o link http://goldenbot.com.br. Vocês vão copiar esse link que está aqui, copia ele, dá um Ctrl C, voltem lá no MetaTrader, lá em cima, ferramentas, opções, vai abrir essa janela para vocês, aí aqui dentro vocês vão clicar em Expert Advisors, nada mais é do que, né, o termo aí em inglês para se referir aos robôs de investimento. Então vocês vão clicar em Expert Advisors, EA, que é a mesma coisa também. Vocês vão ter que deixar selecionado permitir negociação automatizada e depois as 2 caixinhas ali embaixo, permitir DLL e relacione no quadro abaixo as URL. Então, além de ter que permitir DLL externo, ou seja, meu banco de dados vai enviar informações para vocês, vocês vão ter que relacionar no quadro abaixo da onde que vai vir esses bancos de dados, que é do site goldenbot.com.br. Essas 2 caixinhas aqui em cima, desativar as operações automatizadas, quando for trocar a conta, o perfil, é independente, aí vai do seu perfil, do seu gosto, né? Se você quiser desativar ou não, fica a seu critério, tá? Mas é importante que coloque esse link. É só clicar 2 vezes aqui dentro, é muito fácil. http://goldenbot.com.br e dá um Enter. Importante lembrar de dar um Enter, vai estar adicionado o link ali dentro.
deu ok. Então, a partir desse momento, o meu banco de dados, onde está cadastrado os seus dados, né, código de cliente, a corretora, entre outros dados, vai se comunicar com o seu MetaTrader para poder confirmar e liberar o robô para você, tá bom? Bom, próximo passo, se você está operando na corretora XP, tá? XP, Terra e Rico, essas 3 corretoras, vocês conseguem, e a Clear também, perdão, as 4. XP, Clear, Rico e Terra, as 3 do grupo da XP, né? E a Terra tem investimentos também. Vocês vão estar utilizando o robô na série Win Cifrão N. É muito importante que vocês prestem atenção nessa série Win Cifrão N, tá? A série Win Cifrão N é a série histórica do MetaTrader, tá? Joel, eu quero colocar na série vigente, que agora nesse momento está o Win M20, né? Cada 2 meses o índice troca, vai trocando de letra, e para vocês verificarem isso, daqui a pouco eu mostro o caminho. Mas é bem tranquilo, tá? De estar sempre, né, sabendo quando vai trocar, qual que é o próximo código do índice, eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero utilizar no Win M20, tem problema? Não tem problema nenhum. Quando, né, eu criei o setup, criei a estratégia, como eu precisava de um banco de dados aí gigantesco, né, de 5 anos, por exemplo, como são os testes do Hunter, eu tive que usar a série histórica, porque a série Win M20, que é a atual agora, deu 2 meses de candle, ela some, eu vou perder esses dados, eu vou perder esse banco de dados. O Win Cifrão N, ele deixa todo o histórico, né? Então o meu robô, no caso o Hunter, ele tem uma tecnologia em que ele lê a série histórica, né? Ele lê os candles da série histórica, os indicadores que ele utiliza também são ajustáveis para a série histórica, mas na hora de enviar a ordem, ele envia na série vigente, tá? Qual que é a vantagem de utilizar a série vigente? Primeiro, acho que a primeira de todas, né? É que você, quando chegar a época de troca de contratos, não vai ser necessário, pelo menos na teoria, já explico por quê, não vai ser necessário trocar o ativo, né? Porque o robô vai puxar automaticamente a próxima série vigente. Só que na prática, o que tem acontecido, infelizmente, né? As corretoras não estão trocando os dizeres da série vigente na série histórica. Vou explicar para vocês agora o que está rolando, juntamente também com a questão da onde verificar as próximas séries vigentes do índice, tá? No seu MetaTrader, vocês podem apertar Ctrl U, ou vocês podem vir em exibir ativos, aqui em cima, tá bom? Ctrl U, ativos, vai aparecer da mesma forma. Aqui dentro, onde tem esse desenho de um binóculo, vocês vão clicar ali dentro, né, nessa caixa seletora, e vão digitar WIN, que é as 3 primeiras letras do código do índice. Então vocês vão verificar que vai aparecer primeiro as séries históricas. Tem várias séries históricas, tá? Cada uma muda em alguns detalhes. Umas têm ajustes, outras não, outras têm preço de fechamento, outra não, tem leilão, outra não. Então, por isso que tem várias séries históricas, tá? Pra gente poder utilizar no Day Trade, já foi comprovado que a melhor é a série Win Cifrão N, que é sem ajuste, sem preço de leilão, sem nada, tá? Porque o Day Trade a gente não acaba sendo influenciado por essas coisas, né? Ele compra e vende no mesmo dia, por exemplo, o robô. Então vai aparecer primeiro as séries históricas e logo em seguida a série vigente é a primeira, com a validade dia 17/6/2020. Então, quando chegar 17/6/2020, marca aí, né? Anota em algum lugar, até inclusive no robô tem, no painel, vou mostrar daqui a pouco. Vocês vão, né, ter que estar ciente que vai ter a troca nesse dia, 17/6/2020, vai trocar para qual série? O WinQ20, logo a que está embaixo. A WinQ20 vai vencer dia 12/8/2020. Então, esse painelzinho do MetaTrader é o norte para vocês aí realizarem as trocas das séries vigentes no robô. Só que, Joel, você falou que se eu utilizar a série histórica eu não vou precisar trocar manualmente. Sim, desde que a corretora faça isso aqui pra gente na época, no dia da troca. Chegou dia 17/6, a corretora vai ter que fazer lá no servidor dela o quê? Vai ter que vir aqui, olha, eu deixei selecionado o Win Cifrão N, né? A corretora vai ter que vir e mudar, alterar a série vigente que está aqui, olha. Win Cifrão N, vocês podem ver, Win Cifrão N, BVMF, Win M20. Então, esse informativo é o que o robô puxa para ele poder realizar as operações. Em outras palavras, se você está utilizando na série histórica, ou for utilizar na série histórica, chegou o dia do vencimento, vai lá e altere na mão, nessas 4 corretoras, tá? XP, Terra, Rico e Modal. Só vai alterar na mão se você verificar e ver que o robô não está, que ele não vai enviar ordem na série nova, e sim na série antiga ainda. Isso quer dizer que a corretora não fez a troca
ali pra gente. Então já vou ensinar daqui a pouco também como visualizar, né, se houve essa troca ou não. Na modal, gente, não tem jeito, vocês vão ter que fazer a troca toda vez na mão, porque a corretora ela não tem ela não faz essa atualização aqui dentro do servidor. Na modal vocês não tem esses dizeres aqui em cima, só vai estar o INCE-FROM N e só, não vai estar apontando para nenhuma série vigente. Então a modal, já conversei com eles e não houve interesse da parte deles, né? Fica até o apelo aí, se vocês quiserem conversar com eles, fazer, né, uma tentativa abaixo-assinado aí, tô dentro, tô junto, tá? Para facilitar a nossa vida. Mas, né, como eu falei, precisa também ter da contraparte deles, precisa ajudar a gente também atualizando os ativos. Não adianta nada a gente fazer todo, né, o sistema, a tecnologia, sendo que eles não estão junto nessa, né? Mas, resumindo, chegou a época de troca, façam a troca, tá? Se vocês estão com a nuvem da GoldenBot, né, um detalhe bem importante, se vocês estão com a nuvem da GoldenBot, na hora de você adquirir o plano, escolheu também a opção de utilizar com a nuvem. Vocês não vão precisar nem instalar MetaTrader, nem instalar robô, nem se preocupar com a troca dos contratos, porque a gente faz isso aqui, tá? Nós queremos fazer isso. Então, se você está assistindo esse vídeo, para você a única parte importante, né, nesse vídeo todo é o que? É a parte de você acessar essa playlist, vou até dar um play nela aqui, olha, que tem Lá, pessoal, os vídeos com o passo a passo ali de como você ativar o seu meta, né, o MetaTrader na Modal, na Rico, na Terra e na XP. Logo, logo vai ter da Clear também. Vou gravar lá, vou atualizar a Clear também. Então vocês precisam realizar esse processo de ativar, porque vocês vão receber o login e senha do MetaTrader. E assim que você receber esse login e senha do MetaTrader, você vai ter que encaminhar para a gente poder fazer todo o processo de instalação para você. Agora, se você quiser realizar o processo manualmente, né, você mesmo aí na sua casa, querer fazer o processo na nossa nuvem, tudo bem, né? Só tem que fazer tudo isso que eu estou explicando no vídeo para vocês. A ideia nossa é somente facilitar a vida aí de vocês nesse processo de instalação, tá bom? Deixa eu só voltar para a página e vamos voltar lá para o MetaTrader. Então, ensinei a colocar o link, ensinei as diferenças, né, do INCE-FROM N e a série vigente, qual utilizar, Modal sempre série vigente e as demais corretoras do INCE-FROM N. Na Active Trades é o BRA 50 e a cada 2 meses também ele muda ali o finalzinho dele, né? Sempre tem essa mudança, vocês vão ter que mudar também na mão. Então, Modal e Active Trades não tem jeito, vai ter que fazer a mudança ali manual, tá? Então, eu vou partir da ideia, né, de que, como a maioria, né, sempre vence, 4 corretoras utilizam a série histórica, eu vou estar utilizando a série histórica nesse processo de instalação, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, aí é questão visual, tá? É de vocês. Eu vou deixar aqui o gráfico em candles, vou tirar essa grade, eu gosto do gráfico limpo, né? Visualizar ele é mais fácil. E vou colocar no gráfico de 5 minutos. O robô, ele já tem os indicadores no tempo gráfico travado, só que, na dúvida, deixa ele no 5 minutos, tá? É bem fácil, pode escolher lá em cima. Se você não tiver essa barrinha aqui de tempo gráfico, né, aqui em cima, é só você clicar no gráfico, apertar o Enter, digitar M5 e dar um Enter de novo, que ele já vai atualizar para o gráfico de 5 minutos. Feito isso, vamos lá, vamos colocar o robô aqui na tela agora. Está aqui na janela navegador, vou arrastar para minha tela. Beleza, ele vai abrir dessa forma aqui pra gente, né? Vocês precisam confirmar, primeiro de tudo, né? Confirmar se na hora que você arrastou, ele tá com essa opção aqui selecionada, de permitir negociação automatizada. E aqui em cima também é bem importante, tá? Verifica lá se negociação automatizada também tá verdinho. Se tiver vermelho, cancela, fecha o robô, aí vocês deixam ele verdinho e arrasta o robô de novo. Não pode colocar com ele vermelho, senão vai dar problema, tá bom? Não pode colocar. Então, arrastou o robô para a tela, beleza, vamos lá. Confirmou, né? Está tudo liberado, ok. A gente vai clicar em parâmetros de entrada. Pessoal, presta muita atenção, essa é a parte mais importante do vídeo. É o coração do robô aqui dentro, tá? Porque se você pegar e dar um ok, da forma que está aqui, ele vai vir da forma errada, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês agora a forma errada do robô Hunter de usar ele. É aparecendo 3 indicadores. O robô Hunter utiliza 5 indicadores para suas operações. Apareceu 3 indicadores, tá errado, tá? Tá errado. O que vocês têm que fazer daí? O processo. Tirar o robô do gráfico, não tem jeito, tem que arrancar o robô do gráfico e colocar de novo. João, se eu pegar e for lá em cima, eu já conheço um pouquinho mais de MetaTrader. Eu quero pegar e ir lá, botão direito, propriedades, depois eu quero pegar, clicar em abrir e carregar o parâmetro. Não, pode às vezes dar um problema ou outro na hora de carregar o arquivo.7 e você ainda ficar com o setup de 3 indicadores.
Não pode, tá? Esse é o setup errado. Então, o processo mais simples é o quê? Exclui o robô, botão direito, ou se quiser até fechar a janela gráfica, pode fechar também. Eu vou abrir outra aqui agora. Botão direito lá na observação do mercado, janela do gráfico. Tá? Daí eu faço todo o processo lá de novo. É muito importante que vocês sigam esses passos, pessoal, e sempre fique atento a essa questão dos 3 indicadores. Tá? Nos 3 indicadores ele não vai funcionar igualmente, seria o resultado com os 5 indicadores que ele usa. Então, vamos lá, mesmo processo de novo, vou arrastar o Golden Bot Hunter 6. Beleza, agora, qual que é o processo? Coloquei ele na tela, tá lá, quero carregar então com esses 5 indicadores, já que é o setup correto. Clicar lá em parâmetros de entrada. Vai abrir para vocês uma série, né, várias linhas ali com os parâmetros do robô. É só clicar aqui em abrir. Deixa eu deixar na cor preta, né? Clica em abrir. Ele vai abrir para vocês uma janela para vocês escolherem qual o setup que vocês querem utilizar. Lembra da pasta que vocês baixaram no meu site e tiveram que extrair e vocês salvaram em algum lugar da sua máquina, em área de trabalho, download, sei lá, em algum lugar, teve que extrair e abriu aquela pasta com os setups e o robô para vocês instalarem? É essa pasta que a gente vai precisar. Então a gente vai ter que ir lá, a minha está aqui na área de trabalho. Olha lá, Hunter Corretoras Brasil. Eu vou abrir essa pastinha. Tá aqui, os meus 3 setups à escolha. Agora vem a parte importante, né? Quem está comigo já há um tempo sabe que a gente sempre estava trabalhando com um tipo de setup no Hunter. Teve uma época que a gente depois começou a utilizar o setup ali agressivo, que ele fazia mais operações, mas não deu muito resultado em comparação ao moderado. O moderado estava com lucro melhor. Então, né, eu preferi, né, descontinuar o agressivo. E agora eu estou voltando com setups novos, né, 3 opções de setups, não só 2 como era antes, mas 3 opções de setups para diferentes perfis. Tem pessoas ali que gostam de deixar o robô rodando o dia todo, tem pessoas que gostam de deixar o robô rodando, por exemplo, semana toda, menos na quarta-feira, e tem pessoas que gostam de deixar o robô rodando só na quarta e na sexta. Por que tem esses perfis? Muitas pessoas estudaram, né, fizeram alguns estudos juntamente comigo, a gente fez algumas otimizações, e não somente eu, pessoas aqui no grupo também, quero deixar aí, registrar aqui essas pessoas, né, o Clayton, o Ulisses também, não sei se é Clayton, se é Cleiton, peço perdão já, né, pela pronúncia, mas são pessoas que sempre estão comigo caminhando nessa questão de aprimoramento do setup, né, e eles fizeram os testes e mostraram para mim que realmente a quarta e sexta-feira, né, não somente eles dois, teve outras pessoas também, mas especialmente na quarta-feira, que é a época de troca de contrato, o robô costuma ter prejuízo, né? Eu fiz os testes e vi que realmente tem essas épocas, né? Então pode ter dia que vai ter lucro, teve quarta-feira que já teve lucro, mas no geral, nos últimos 5 anos, né, a longo prazo, pensando a longo prazo, as quarta-feiras não são bem interessantes. Então o setup ouro, que vocês estão vendo aqui, deixei o nome de ouro. Muita gente perguntou por quê, qual que era a referência de ouro, prata e bronze. Eu vou ser bem franco com vocês que foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu não consegui pensar em mais nada, outros nomes. Então, ouro, prata e bronze. O ouro não vai operar de quarta e nem sexta-feira. Então, consecutivamente, ele vai ter uma quantidade de trades menores, tá bom? O prata, ele não opera na... Agora eu esqueci, vou ter que carregar aqui para ver para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. O prata não opera... Também já deixei aberto. Eu acredito que seja na sexta-feira. Eu vou cortar mesmo. O prata não opera, então, na sexta-feira. E o bronze opera todos os dias. Então, a ideia desses 3 setups é para poder atingir esses 3 públicos. Joel, eles vão operar igual? Vão. Eles vão dar, né, entradas iguais, porém os alvos estão diferentes. Né? Eles possuem ATRs diferentes e alvos diferentes também, e até cálculos de alvos diferentes. Não, eu não digo cálculo em ATR, por exemplo, mas a referência da reentrada e da saída parcial. Por exemplo, no setup ouro, agora a reentrada em relação à posição. Então vai ser possível a gente visualizar operações no setup ouro ali bem parecidas com aquela forma de operar chamado gradiente linear. Né? Não somente ganhando na consolidação, mas até mesmo dentro de uma tendência. Às vezes ele pode realizar reentradas e saídas parciais dentro dessa tendência. Se não me engano, acho que todos os setups novos têm essa opção também, né? Não somente na consolidação, mas também dentro das tendências. Então são coisas novas que eu implementei no robô, que deu, né, um resultado até interessante, principalmente no setup bronze, que vai operar todos os dias,
Mas aí fica a critério de vocês, pessoal, tá? Fica a critério de vocês. Eu sei que tem pessoas que na conta Red vai querer rodar os 3 setups, não tem problema nenhum, e eu vou ensinar como fazer isso também daqui a pouquinho. Mas por enquanto, eu estou ensinando para aquelas pessoas que querem rodar na conta Netting, que é a conta básica do MetaTrader, e depois a gente entra nesse assunto aí de conta Red, tá? Então você que vai escolher, né? O melhor resultado, para mim, foi no setup ouro, por isso que eu já chamei de ouro, né, como o melhor, porque eu não só olhei a questão do rendimento, né, do lucro, mas eu olhei a consistência disso, né, os meses de operações. Teve meses, né, como o mês de maio agora, que é um mês que no setup antigo do Hunter tinha um histórico ali negativo, nesse setup ouro já ficou positivo. Então são algumas mudanças, né, que o robô acabou passando, que foram mudanças positivas, principalmente no fator de lucro do robô. Eu acho que essa foi a grande diferença, né? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho essa diferença. Então, eu vou escolher aqui o setup ouro, tá? Então eu vou escolher o setup ouro. Aqui dentro da pasta vocês têm diversos arquivos .set para diferentes quantidades de contratos que vocês queiram utilizar. Então vocês podem rodar aí de 2 contratos até 80 contratos que está selecionado aqui, e tem os valores recomendados pela quantidade de contratos que vocês queiram rodar. Então a cada 2 contratos eu recomendo o valor de R$ 1.250. Esse é o valor que eu recomendo para vocês usarem no mini índice com o Hunter, tá? A cada 2 contratos, 1.250. Então tem as opções ali, eu vou colocar 2 contratinhos aqui, vou dar um abrir. Como eu sei que está correto o parâmetro, Joel? A primeira coisa que vocês vão visualizar é aqui em cima o stop 0.7 vezes ATR, vou colocar aqui para vocês, a distância da entrada que é 8 e os indicadores que está 3.0. Bom, acho que agora vai confundir a mente de algumas pessoas, né? Pô, Joel, você falou que o certo é 5 indicadores, está aparecendo 3. Na verdade é assim, o Hunter usa 5 indicadores, só que 3 indicadores dando sinal de operação ele vai entrar. Então desses 5 indicadores, se 3 deu sinal de entrada, ele vai realizar a operação, tá bom? Então esse é o parâmetro ali que que o Hunter usa para poder realizar as suas operações. Aqui embaixo, na entrada, a gente tem escrito o momento da entrada, que é nas inversões de sinais. Então se a gente tem ali dos 5 indicadores, temos 3 na venda, os 3 virou para compra, vai realizar uma compra, ou vice-versa, tá? Essa distância 8, pessoal, nada mais é do que um cálculo da distância para ele realizar a entrada. Porque assim, as entradas do Hunter não são entradas baseadas naquilo que vocês estão acostumados com operações manuais. Muita gente, quando vai fazer compra, vamos supor, o preço está aqui embaixo, nessa setinha, e na hora de realizar uma compra, colocar um gatilho de compra, por exemplo, né, operações normais, coloca acima. O Hunter coloca abaixo, ele coloca contra o sentido da operação. Então se o Hunter identificou uma compra e o preço está nessa seta verde, ele vai colocar a entrada dele aqui embaixo, na seta vermelha. Então ele coloca aqui, então o preço precisa voltar para ele poder pegar a entrada. Se o preço continuar caindo, ele vai pegar a reentrada. A entrada ele entra sempre com metade da posição. Vocês podem perceber que na hora que eu coloquei, que eu escolhi, né, os parâmetros de 2 contratos, aqui no volume apareceu apenas 1. Pô, mas eu quero operar com 2, por que está com 1 contrato apenas? Porque ele entra com metade da posição, né, nesse primeiro momento, e depois o outro, né, a outra metade da posição aqui embaixo, caso o preço ande contra o sentido da operação. Como é que se chama essa estratégia? É o famoso preço médio, tá? Só que é um preço médio único, ele não vai ficar depois fazendo outras reentradas ali, quanto mais cair, mais comprar, não é martingale, nada disso, tá? Ele somente, né, faz preço médio. Ao invés de ele entrar com 2 contratos aqui nesse momento, ele espera um pouquinho mais, se o preço começar a cair, e entra com mais um, para a gente poder lucrar nesses pontinhos aí, caso o preço ande a favor depois da nossa operação, tá bom? Então isso aqui, na verdade, vou explicar para vocês qual foi a minha ideia. É tirar um lucrinho, pelo menos, para poder cobrir a corretagem, porque se dá uma entrada toda aqui e o preço vai, começa a caminhar e sai, né, a preço de custo, sai no 0 a 0, a gente vai perdendo a corretagem. Se pega a reentrada e depois começa a andar e fica ali, né, no preço de entrada, a gente ganha pelo menos alguma coisinha. Então foi algo que eu pensei também na época para poder colocar no robô, pelo menos pagar custos e tudo mais. Beleza, explicado então como que funcionam as entradas do robô, vou falar com vocês sobre os níveis de negociação. O Hunter ele possui um nível de negociação diferente do convencional. Eu sei que muitos de vocês estão acostumados com pontos ou até com barras, né? Deu ali 2, 3 barras a favor da operação, a gente já encerra o trade. Porém, o robô Hunter utiliza níveis de negociação baseados em ATR.
ATR é um indicador que mede volatilidade em pontos, ele mostra pra gente qual que é a volatilidade do momento do mercado, e claro que depende do período também de cálculo que você coloca para ele poder realizar, tá bom? Nesse setup ouro, como vocês podem perceber, ele possui um cálculo de 0.7 vezes ATR. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho qual que é o cálculo da ATR, então ele vai fazer esse cálculo para definir qual que é o stop loss, o tamanho do stop loss. Em outras palavras, ele vai se ajustando de acordo com a volatilidade do mercado. Eu acho né, uma ideia muito boa do que deixar sempre cravado fixo um stop loss, um stop gain. Sabe que o mercado ele é dinâmico, ele vai mudando de acordo com a atuação dos grandes players. E se a gente pegar uma época de forte volatilidade, um stop de 100 pontos ele é facilmente ali devorado, né, pelo mercado, rapidamente. Então a gente acaba tendo uma sequência de stops gigantescas. Tem certas épocas que vale a pena utilizar stop fixo, porém em outras épocas eu não aconselho, não recomendo. Então os alvos do Hunter, tanto stop loss, stop gain, reentrada, saída parcial, é tudo baseado em ATR, tá bom? Então tá aqui para vocês 0.7 o stop, o alvo 2.1, ele é um pouquinho maior do que o anterior, né, o setup anterior, que era 1.5, agora ele é 2.1, tá bom? Outra novidade desse setup, para quem já está acompanhando, e para quem está chegando agora, ele não possui limite diário, tá? Então ele não tem limitador, né? Deu uma perda no dia, para de operar? Não. Se deu uma perda, ele vai continuar buscando a oportunidade. Deu um ganho no dia, ele para de operar? Não. Deu ganho, ele vai buscar a oportunidade novamente. Então, pelo fato dele não operar na quarta e na sexta, ele achou melhor deixar, né, livre os limitadores para os outros dias, que são dias bons. Então, se tiver um trade que foi bom naquele dia, pode ser que ele pegue novamente um outro trade bom no mesmo dia. Então, o próprio setup me deu essas informações quando eu estava realizando as otimizações. Os horários mudou pouquinha coisa, né? Ele começa às 9h10 a buscar a oportunidade de operação. Depois, às 15:04, ele encerra, né, qualquer tentativa de trade. Porém, se tiver a operação aberta, ela continua aberta a operação até às 4h40, 20:05 da tarde. É o horário que o robô vai falar, pô, encerrou, deu o meu horário aqui, vou colocar o dinheiro no bolso, eu vou ter que amargar o prejuízo. Então, automaticamente, o robô vai encerrar as operações. Então, somente por esses dados aqui, a gente já sabe que isso aqui nada mais é do que um robô de day trade. Começa e encerra no mesmo dia. Os outros setups, pessoal, eles vão ter os outros horários. Se não me engano, acho que o setup prata, deixa eu trazer aqui para vocês, ele possui horários um pouquinho diferentes. Começa às 9h10, encerra às 4 horas, as tentativas de entrada, e 4h05, 5 minutos depois, ele encerra qualquer operação aberta. E o setup bronze, eu acho que é o que mais tem diferença nos horários em relação aos demais. Começa também às 9h10, 2h30 da tarde não busca mais oportunidade, porém se tiver trade aberto, ele vai encerrar às 15:05. Então ele é um pouco mais longo, ele carrega um pouco mais a posição, esse setup bronze, tá? Então é a diferença dos horários. Como vocês podem ver, aquilo que eu falei para vocês, não opera de quarta-feira, quarta não, e sexta também não, tá? A ATR agora é 163, era um pouquinho maior do que a gente estava acostumado. Isso aqui nada mais é do que a ATR dos últimos 163 candles de uma hora. Então ele vai pegar esses últimos 163 candles, vai fazer o cálculo da volatilidade, vai nos dar a quantidade em pontos, por exemplo, 1000 pontos, vamos supor, né, dos últimos 160 candles, e vezes o stop e também o gain que está lá registrado. Então vai ser 1000 pontos vezes 0.7, a gente vai ter o nosso stop loss. 1000 pontos vezes 2.1, o dobro. Então a gente vai ter um alvo de 2.000 pontos. Então é assim que o robô trabalha com a ATR. E outra informação bem importante é aqui embaixo, tá? Um pouco mais abaixo, na parte ali de custos operacionais em diante. Custos operacionais, pessoal, vai de corretora para corretora. Eu deixei padrão 58 centavos, porque eu opero na Terra, mais ou menos acho que esse é o cálculo ali, já pegando taxa Bovespa, emolumentos, taxa de registro e toda aquela taxaiada que tem que as corretoras cobram, PIS, COFINS, ISS. Então o custo por contrato eu deixei 58 centavos. Tem corretora que não cobra corretagem, então vai diminuir um pouco mais, então tira 1 centavo desse valor. Isso aqui é totalmente, né, configurável, vocês podem estar mexendo aqui. Pode apertar lá 0.47, se for uma corretora que não cobra taxa de corretagem, por exemplo, né? Um pouquinho mais para baixo a gente vai ter a opção de número mágico. Então acho que essa parte de custo ficou bem tranquilo, bem fácil, ele registra no painel dele os custos, tá? Quanto ao número mágico, né, eu vou explicar para vocês agora qual a importância. Então o pessoal aí da conta Hedging agora presta bastante atenção em mim, tá? O Hunter, ele já possui por padrão, quando vocês colocam aí no gráfico, o número 1 como número mágico, tá? O número mágico, pessoal, serve para separar as operações ali de vários
robôs. Então, se você tem vários robôs no mesmo ativo, que é essa opção da conta Red, né? A conta Red te dá a opção de ter vários robôs no mesmo ativo. Cada robô tem que ter um número mágico. E cada número mágico tem que ser um diferente do outro e também tem que ser diferente de zero, porque o número zero, ele é registrado pelas corretoras como operações manuais. Então não pode ser número zero, senão os robôs vão acabar entendendo o que é a operação deles e vai acabar entrando em um loop de envio de ordens e vai virar uma bagunça a sua conta. Então, se você tiver 5 robôs, coloca lá Hunter número 1, robô de fulano tal número 2, outro robô número 3 e assim vai. Deixa registradinho cada número mágico, tá? Na conta Red, eu já aconselho, depois que a gente passou pelo número mágico, na opção de segurança, eu já aconselho vocês deixarem dessa forma aqui, olha. Fechar posição e robô. Como vocês vão utilizar vários robôs, então tem que deixar a opção de fechar robôs não compatíveis como não. O que é fechar robôs não compatíveis? Robôs não compatíveis são robôs que não foram desenvolvidos pelo meu programador, pela minha empresa, né? Então, nesse caso, a gente deixa como não, porque daí qualquer outro robô que não foi desenvolvido ali pela Golden Bot, ele vai rodar na sua conta se for conta Red, tá? Se você colocar sim, o Hunter vai tirar aquele robô automaticamente, né? Ele vai arrancar aquele robô do gráfico e vai ficar somente o Hunter. E na conta Red, por que eu falei que tem que deixar aqui, ao encontrar uma falha, fechar posição em robô? Porque pode ter falhas ainda, né? Por mais que você deixe tudo bonitinho, tudo perfeito, uma falhinha ou outra pode acontecer. E pode acontecer o quê? Começar a disparar um monte de ordem, né? Começar a abrir um monte de ordem, ou se você mesmo for lá na caixa de ferramentas do Meta e começar a clicar no xizinho para encerrar as operações, coisa que não se deve fazer na conta Red, tá? Eu peço, pelo amor de Deus, não façam isso, que vai complicar muito a conta de vocês, porque as operações não vão encerrar, e o pior, vai abrir posição contrária lá na sua conta, sem loss e sem gain, para ajudar, né? E se uma operação começou no Meta, não vai encerrar ela para outro sistema, nem Profit Chart, nem Trade, nem Home Broker, nem pede para a corretora zerar, porque vai complicar também, vai dar problema, tá? Então tudo que começou pelo Meta, encerra no Meta. Então se der esses problemas, o que o Hunter faz? Ele identifica que deu problema, ele fecha a posição do robô e arranca o robô do gráfico, para não ter mais perigo nenhum de ficar enviando ordens. Então é isso, né, em relação aí aos parâmetros. Eu acho que deixei todas as opções. Para quem for utilizar a conta Netting, deixa do jeito que veio aqui embaixo, tá? Deixa ali fechar posição e seguir em frente, porque às vezes pode ter um errinho ou outro da corretora que não é, por exemplo, queda de conexão, né? Não é um erro ao ponto de ter que tirar o robô do gráfico se você tiver com a conta Netting, que é a conta padrão do MetaTrader, né? Essa conta aqui em cima, aparece aqui em cima. Se for Netting a sua, vai estar aqui em cima. Se for Red, também vai estar escrito ali em cima, tá? Então deixa normal, fechar a posição e seguir em frente. Se for Red, fechar a posição e robô, tá bom? E o número 1, o número mágico, eu acho que para todo mundo é bom utilizar, é válido, porque o número 1 ele vai registrar somente as operações do Hunter. Então se você operava na sua conta Net manual, realizando trade de compra e venda manual, e teve um prejuízo ou teve um ganho, e não quer misturar com o robô, coloca o número 1, né? Até nisso, né, o número mágico auxilia na questão de você ter uma gestão boa de capital dos rendimentos, tanto o robô quanto o manual também, que você fez na sua conta no passado. Depois que você colocou o robô na conta Netting, eu não recomendo operar manualmente o mesmo ativo que o robô está operando. Vai dar conflito, né? Se você clicar em comprar, vender, vai abrir posição também do robô junto, então não é legal fazer isso, tá? Tente operar em outra corretora, ou por exemplo, na Terra Investimentos vocês podem abrir subcontas, até 5 subcontas. Se você quiser, de qualquer jeito, bater o pé e falar, não, eu quero operar manual na mesma corretora com o robô e o mesmo ativo, aí vai ter que solicitar a conta Red, né? Que é para isso que ela foi criada. Vamos lá, feito isso, todos esses detalhes, espero que vocês, né, tenham prestado bastante atenção. Se esquecer alguma coisa, pausa, volta o vídeo, só dá o OK aqui no gráfico, ele já vai entrar lá com 5 indicadores, como eu falei para vocês, tá? Os indicadores eles vão demorar um pouquinho para carregar aqui embaixo, né? Depende um pouquinho da sua máquina, do seu processamento. Se for uma nuvem, tem que estar sempre ciente se ela tem, né, habilitação de proxy, de tráfego, né, entre HTTP e também HTTPS, porque senão pode bloquear o robô, tá? Então às vezes demora um pouquinho para carregar, mas ele já vai carregar. Nesse caso, acho que ele nem carregou aqui os indicadores, primeiro porque já é 5h59 aqui para mim, já está encerrando o dia, e também está escrito ali que o robô não opera de sexta-feira. Então é muito provável que ele não, como é o setup novo, né, é muito provável que ele não vai carregar aqui dentro dos indicadores, beleza? Então ajudei vocês a carregarem um setup ouro, um setup ali utilizável pelo Robô Hunter, beleza?
Joel, eu carreguei o robô, só que aqui em cima, nesse playzinho verde, vamos para a parte de erros agora, né? Que acontece muito. Ele tá vermelho, só que aqui tá verde. Aqui em cima, né? Um tá verde, outro tá vermelho, né? Por quê? O que aconteceu? O que vocês precisam saber é que esse playzinho aqui, ele sempre tem que estar verde, senão o robô não vai operar, tá? Se tiver vermelho, ele não opera. Se você quiser deixar ele verde, é só vir com o botão direito, propriedades, e marca essa caixinha que eu expliquei para vocês lá no começo. Negociação automatizada, tá? Se você, né, quiser ser mais radical ainda, é só escolher o robô. Clique em remover e carrega ele de novo, tá bom? Mas na hora de carregar, antes de carregar o robô, certifique-se de que esse botão esteja verde. Ele precisa estar verde toda hora que a gente for arrastar o nosso robô para a tela, tá bom? Então esse é o processo que eu, né, indico vocês realizarem. Bom, vamos lá. Agora eu quero colocar mais de um Hunter. Eu quero operar com o robô ouro, com o prata e com o bronze, com os 3 setups que tem aí. Posso fazer isso? Pode, se sua conta for Hedge, tá? Na conta net tem que ser um dos 3, não tem jeito. Tem que ser um dos 3 setups da sua escolha. Se for conta Hedge, vamos lá, qual que é o processo, tá? Eu vou fazer aqui, até que dá para colocar na net, tá? Só que daí o que vai acontecer? Um robô vai operar e os outros 2 vai esperar. Vão aguardar. Se der sinal naqueles outros 2, eles não vão operar. A hora que aquele primeiro robô que iniciou o trade, né, que foi o primeiro, encerrar a operação, né, finalizar a operação, o próximo dos 2 ali que der sinal, ou até ele mesmo der sinal primeiro, vai entrar. Então é sempre um que vai operar e os outros ficam esperando. Tá? Essa é a forma que os robôs da Golden Bot conversam entre si na conta net. Na conta Hedge eles abrem posições todas juntas, tá bom? Então já vou pegar aqui, olha. Eu vou tirar a grade, vou colocar os candles e vou ensinar vocês, vou colocar o setup prata aqui agora. Então parâmetros de entrada, clicar em abrir, vou lá na minha pastinha, Corretoras Brasil, setup prata, 2 contratos, dou um abrir. O que eu tenho que fazer agora, se for conta Hedge e conta net também, mudar o número mágico. Vou colocar o número mágico, número 2, e fechar posição e robô se for conta Hedge. Se for na conta net, pode deixar, fechar a posição e seguir em frente, tá bom? Só recapitulando isso aí para vocês, acho que é importante a gente recapitular essas informações, né? Então vou dar um OK, beleza, ele já entrou no gráfico, ele vai indicar, inclusive aqui no log do robô, ele vai indicar que tem um outro, né, robô rodando também. Nesse caso aqui acho que pulou, não deu tempo de a gente ver. Passou muita informação, né? Mas eu vou ensinar vocês a ter acesso ao log também do Hunter daqui a pouco, tá? Então agora a gente está com 2 Hunters no gráfico. Um setup ouro e o outro setup prata, tá? Agora vamos colocar o setup bronze. Vamos lá. Tanto faz, o InCifrão N, o IM20 aqui, ele vai entrar, vai funcionar belezinha. Deixa eu colocar o setup agora bronze. Corretoras Brasil, setup bronze, 2 contratos. E vou colocar número mágico agora, número 3. Beleza? E com a minha conta net, vou deixar fechar a posição e seguir em frente. Vou dar um OK. Beleza, beleza. Tá aí no gráfico. Então agora a gente tem os 3 robôs. Deixa eu ver se eu consigo deixar os 3 aqui aparecendo pra gente. Então a gente está com os 3 setups aqui, beleza? Tá com os 3 ali. Esse aqui eu acho que deve ser o setup bronze, que é o setup que opera de sexta-feira. Não é. Esse aqui é o prata. Então vocês podem perceber que tá os 3 aqui na tela, né? Esse primeiro aqui já está aparecendo pra gente os indicadores, os demais provavelmente vão carregar também daqui a pouquinho, demora um pouquinho para carregar. Meu computador está processando bastante coisa, então às vezes ele demora um pouquinho para carregar, mas já vai aparecer para vocês aí. Então eu tô com os 3 aqui rodando, como eu falei, conta net, um vai operar, os outros 2 vão esperar, e conta Hedge, os 3 podem abrir posições juntas ali no mesmo tempo, beleza? Então eu acho que essas são as dicas para conta Hedge que eu falei agora há pouco, né? Falei no início. Não encerre, né, as operações na caixa de ferramentas, nem encerre em outra plataforma, né, é bem importante. E sempre deixe fechar a posição em robô quando encontrar uma falha, tá? Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco sobre a data de vencimento do contrato está aqui no robô, está no próprio painel. Então vocês podem visualizar, dia 17/6/2020 é quando vai encerrar a série Win M20. Então, nos 3 aqui está aparecendo, 17/6. Esse aqui não é o prazo de licença de vocês de contratação do robô, tá? Algumas pessoas já me perguntaram se minha licença vence dia 17/6. Não, isso aqui é quando vai vencer o ativo Win M20. Tranquilo? Beleza? Bom, pessoal, esse foi o processo de instalação.
que eu queria fazer com vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem, tem um chat lá no nosso site. Também, né, logo vai ter as opções de WhatsApp para vocês entrarem em contato com a gente, né, trocar uma ideia com a gente também. Então, dúvidas na parte de instalação, se você assistiu o vídeo mesmo assim não conseguiu, chama a gente, que se for o caso a gente faz acesso remoto, a gente ajuda vocês. Na nuvem, só reforçando, não precisa realizar esse processo, tá? Não precisa realizar esse processo. E também, quem está na nuvem comigo, já é cliente, né, e está assistindo esse vídeo sobre os 3 novos setups e o processo de instalação, né, de ambos os setups, a troca vai estar sendo feita gradualmente, porque é muita gente, né? A gente aqui está fazendo ali aos poucos, porque é bastante gente. Então a gente vai estar fazendo ali, talvez, pegar um pouquinho esse final de semana, o começo da semana que vem. Então ainda não é certeza que segunda-feira vai estar todo mundo trocado na nuvem da Golden Bot. Então se você já tem uma certa facilidade com o uso da nuvem, né, eu peço que vocês entrem lá e já façam a troca dos arquivos. Eles vão estar daqui a pouquinho, né? Já vou estar atualizando lá dentro do site, para vocês poderem baixar tanto para as corretoras do Brasil e também para as corretoras, no caso, a Active Trades, ali para Forex, beleza? Então é isso, pessoal, forte abraço, nos vemos em um próximo vídeo.